Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Quero mandar o meu abraço todo especial aos irmãos da IBAM, corpo diaconal, toda a liderança, cada servo do Senhor, e o nosso carinho e abraço especial aos pastores, obreiros, líderes, diáconos, presbíteros, evangelistas de todas as denominações. O nosso carinho todo especial também aos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus os abençoe no nome do Senhor. Hoje meditaremos, queridos, no versículo 1 e 2 do capítulo 12 da carta aos Hebreus, que diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Nós louvamos a Deus, queridos, que esta carta foi escrita aos Hebreus. Ela traz vários assuntos e apresenta Jesus Cristo como Cordeiro Pascual. Apresenta Jesus Cristo como o sumo sacerdote dos bens já realizados. Mas aqui no capítulo 12, esta carta traz ensinamentos tremendos para a vida, a nossa vida cristã, em especial aqueles irmãos que residiam ali nas cercanias de Roma. Todos receberam esta carta e foram agraciados pela obra do Senhor através desta literatura, que fez com que eles crescessem cada vez mais espiritualmente e tivessem a maturidade espiritual. Nesse contexto, queridos, eu desejo, contexto do capítulo 12, compartilhar 4 pontos, que está bem aqui, bem rapidinho, nessa reflexão. O primeiro ponto está escrito assim, é o ponto número 1. Portanto, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. É importante frisar que enquanto nós estivermos aqui, nós estamos rodeados por esta grande nuvem de testemunhas. E a pregação mais alta da igreja neotestamentária hoje não é apenas dizer que para muitos é apenas um refrão, dizer que Jesus Cristo cura, salva, batiza, transforma. Ele faz tudo isso com certeza, mas a maior pregação da igreja neotestamentária hoje, no contexto em que estamos vivendo, é viver o que se prega, é viver o que nós lemos na palavra, é ter a consciência que não é apenas falar, mas é viver aquilo que falamos. Por isso que o escritor desta carta, escrevendo aos irmãos, depois do capítulo 11, onde ele apresenta a galeria dos heróis da fé, ele traz aqui esta palavra de um embasamento muito forte. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, não é verdade? E por onde nós passamos, aonde nós estivermos, não é verdade? Aonde a gente viaja, aonde a gente passa, ali nós somos identificados, não pela roupa que vestimos, não pela posição que exercemos na vida secular, não pela posição que nós exercemos na igreja neotestamentária, não, mas somos identificados se somos ou não servos de Deus Altíssimo. Aquela mulher lá em Sunem, quando ela chamou seu marido e quando Eliseu passava naquela estrada, aquela estrada não era privada para Eliseu. Muitos transeuntes passavam por ali, mas ela chamou seu marido e disse: vejo que este homem que passa sempre por nós aqui, ele é um santo, homem de Deus. Que nós possamos, queridos, ser identificados, não por aquilo que temos, não por aquilo que somos, mas por aquilo que Jesus Cristo é em nós, para a honra e para a glória do nome do Senhor. O segundo ponto ainda está no versículo 1. Deixar todo o embaraço
A sequência do versículo 1 diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E quando nós estamos lendo a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: nenhum soldado se envolve com os negócios desta vida. Nenhum soldado, o apóstolo Paulo falando do soldado, ele disse: nenhum soldado que milita espiritualmente, ele quis dizer isso, pode se embaraçar com os negócios desta vida. Não é verdade? Aqui o escritor da carta diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Tem muita gente que pensa que o pecado está a quilômetros de distância. É não. O apóstolo Pedro escrevendo diz: olha, o inimigo, vosso adversário, ele anda rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar, mas o qual resistir firmes na fé. O anjo do Senhor está ao redor, mas o diabo, ele está ao derredor e ele procura uma brecha para entrar. Por isso que o escritor da carta diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ainda no versículo 1, ele traz o terceiro ponto. Ele diz assim: e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Estamos numa corrida atlética espiritual, queridos. O apóstolo Paulo fala aos coríntios que todos correm no estádio, né? E ele aí se reporta para os jogos de Istmo, não é verdade que eram de 2 em 2 anos, e ele também se reporta para os jogos, as Olimpíadas, na Grécia, que são realizadas de 4 em 4 anos. Mas ele toma essa figura da Olimpíada, do atleta, e diz: olha, todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Esta carreira, queridos, que nos está proposta, nós não podemos parar. Estamos numa carreira ascendente, estamos subindo, estamos deixando esse mundo e subindo para o céu, para o lugar que Cristo nos preparou por direito, quando ele autenticou lá no Gólgota, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Glória a Deus por isso. O quarto ponto, queridos, está no início do versículo 2. Está escrito assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O escritor está dizendo aqui: olha, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Temos que ter cuidado aonde nós estamos, como nós estamos, vivendo uma vida plena de testemunho para a honra e para a glória do Senhor. Deixar todo o embaraço, aquilo que nos segura para esta carreira espiritual que nós estamos embasados nela. E o pecado que de perto nos rodeia. Aí ele fala da carreira, não é verdade? Que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E o quarto ponto, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Temos que estar olhando para ele, queridos. O profeta Isaías disse, Deus mandou o profeta dizer para o povo: olha, Isaías, diga para o povo: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Temos que olhar para ele. Hoje em dia tem muita gente se preocupando com a vida dos outros. Ah, porque fulano fez isso, está fazendo isso, está errado. Vamos nos preocupar com a nossa vida, queridos. E estarmos em pé, buscando e glorificando o Senhor, porque o Senhor vem buscar um povo. Povo este que está adorando e servindo o Senhor na beleza da sua santidade. Creia nisso, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Receba esta palavra no nome de Jesus. Tome posse desta palavra pela fé. Creia que o Senhor, Ele está conosco. Ele não tem nos deixado sozinhos e não nos deixará. Mas Ele quer que nós estejamos, mesmo nessa nuvem de testemunhas, dando testemunho e Ele ser glorificado com o nosso testemunho. Ele quer que nós tenhamos cuidado com o pecado, porque o pecado está por perto. Ele quer que nós estejamos nesta carreira e correndo, visando o céu e olhando firmemente para Ele, porque Ele é o autor e consumador da fé.
Vamos orar? Se você puder orar comigo, vamos orar, agradecer a Deus. Pai querido, no teu nome, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por estarmos falando contigo neste momento. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque o teu povo, a tua igreja, a tua representação na terra, Senhor, está olhando para o autor e consumador da fé. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é fiel. É a tua palavra que tem nos mantido em pé, tem nos alegrado, tem nos dado graça, tem nos dado força. E nós te louvamos, Senhor, porque tu sempre estás conosco. Pai querido, eu te peço pelos nossos familiares, a tua igreja na terra, eu te peço pela nação, o presidente da república, cada um dos teus filhos que estão carentes de ti agora. No teu nome, Senhor, nós te louvamos para sempre. Amém.